Aleluia, 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 aleluia. O povo que jazia nas trevas viu a luz brilhar, viu brilhar uma luz grandiosa. A luz despontou para aqueles que jaziam nas sombras da morte. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estavam então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros o que é isto. Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olhando para o relato desse evangelho, me vem à mente as excursões que a gente fez para a Terra Santa, porque exatamente um dos pontos turísticos é a cidade de Cafarnaum, que é a cidade de Pedro, e a gente foi lá. Quando a gente entra na cidade, tem lá Cafarnaum do tempo de Jesus. Claro que a cidade hoje, a do tempo de Jesus, não existe mais. Existem as ruínas e a gente vai conhecer as ruínas dessa cidade. E também a gente conhece a sinagoga de Cafarnaum, essa mesmo que foi citada aqui no Evangelho. E aí a gente compreende e vai entender um pouco sobre a história das sinagogas que são construídas em cada cidade. É como um lugar comunitário que é construído para ter os casamentos, para dia de sábado os judeus rezarem. É um lugar construído por todos daquela cidade que mora, ou seja, em Cafarnaum, quando a gente foi lá, toda a cidade eles constroem uma sinagoga, no tempo de Jesus até então, para poderem ter esse lugar comunitário para fazerem as suas reuniões, os seus encontros. E Jesus se encontra na sinagoga, nesta sinagoga, na cidade de Cafarnaum. Lembrando historicamente na Bíblia que depois que Jesus conheceu Pedro, e Cafarnaum é a cidade de Pedro, Jesus ia muito a Cafarnaum. E por muito tempo se hospedou também na casa de Pedro, é um dos lugares que a gente visita. É nem tanto que as casas elas são simples, são pequenas, construídas com pedra, com a rocha mesmo do lugar. Só que a casa de Pedro, ela é diferente de todas as outras casas do vilarejo. Por quê? Porque quando Jesus chamou Pedro e o seu irmão André para o seguimento e os outros discípulos, Jesus começou a ir muito a Cafarnaum. E a casa não cabia muitos hóspedes, então a casa foi sendo ampliada. Então, quando a gente chega na casa da sogra de Pedro, essa casa onde Jesus também curou a sogra de Pedro que estava com febre, diz os relatos bíblicos,
é uma casa que foi ampliada para receber os discípulos. Era um lugar de acolhimento naquela época. E Jesus, por muitas vezes, dormiu ali e viveu lá em Cafarnaum. E aí Jesus, certamente hospedado na casa de Pedro, um dia de sábado, vai até a sinagoga para orar. E chegando lá, Jesus começou a ensinar. Mas por que Jesus começou a ensinar na sinagoga? Para vocês entenderem também um pouquinho histórico, já que o padre já está explicando, nas sinagogas, as sinagogas, elas são templos como este e tem bancos à sua volta. E nesses bancos, os judeus sentavam para rezar. E ali ficava livre para que cada um que estivesse ali naquele momento pudesse ir até o púlpito, como o padre está pregando aqui, e ele pegava a Torá e começava a falar. Era o dia todo. O dia todo os judeus se reuniam para rezar. E quando eles estavam na sinagoga, ele pegava a Torá e começava a pregar. Era costume dos judeus. Então Jesus foi à sinagoga no dia de sábado, na cidade de Cafarnaum, pegou a Torá e começou a pregar. Só que o que chamava a atenção daquele povo é exatamente a forma que Jesus tinha de passar o conhecimento da Torá. A gente sabe que nem todo mundo tem o dom da oratória. Às vezes uns têm mais que os outros. Tem gente que diz: padre, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo explicar. Eu até entendo, mas eu não sei explicar. Por quê? Porque não tem o dom da oratória. Mas existem outras pessoas que têm o dom da oratória. Essa semana eu entreguei uma Bíblia a uma pessoa que me pediu as Sagradas Escrituras e eu dei, né? Disse que tinha interesse de ler. Entreguei, agradeceram e ele depois, né, o casal, disse para o padre: padre, eu conheço uma pessoa que não sabe ler e escrever, mas se eu abrir aqui a Bíblia e ler qualquer trecho, ele vai saber onde está esse trecho, em que livro, em que capítulo. Ou seja, o dom do conhecimento que aquela pessoa tem, ela não é desprovida do conhecimento intelectual de escrever, de ler, mas ela conhece as Sagradas Escrituras. Olha que interessante isso. E aí, meus irmãos, falando com autoridade, Jesus cativava as pessoas com o seu modo de ensinar. E a liturgia de hoje nos fala sobre o ensinamento, sobre a possibilidade que temos como igreja de crescermos na fé, estudando a nossa fé. Tem gente que é católico, mas não conhece a sua doutrina. Tem gente que é católico que não sabe nada. Apenas recebe os sacramentos por uma forma tradicional. Mas quando a gente pergunta uma questão de fé, a pessoa não sabe responder. Ou da Bíblia, porque a gente pega as Sagradas Escrituras também. Tem pessoas que, se a gente perguntar onde está tal versículo, onde tem tal passagem, a pessoa não sabe dizer. Isso é falta de conhecimento. E nós católicos podemos ter toda a instrução, ter títulos, ter graduações, ter ensino médio, mas as questões da fé nos faltam. Então nós podemos dizer que nós, como católicos, somos um analfabeto, porque não conhecemos a nossa doutrina, muitas vezes não conhecemos as Sagradas Escrituras. E o que falta para a gente conhecer? É alguém que nos ensine? Alguém que diga para nós o conhecimento da fé? Aí a gente pode dizer não, porque a igreja, ela está no mundo exatamente para ser aquela portadora do conhecimento de Deus.
Por que eu preciso vir à igreja, padre? Ou muitas pessoas que dizem, padre, mas eu rezo em casa. Eu não vou na igreja, mas eu sou católico, eu não vou à igreja, mas eu rezo em casa e estou fazendo o meu bem. Mas não é exatamente assim que funciona um cristão católico. Ele precisa da igreja porque ele precisa aprender. Nós não podemos ser analfabetos de conhecimento da doutrina da fé, porque a gente pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se a gente não conhece a nossa fé, o que adianta? Vai chegar alguém e vai dizer logo que a gente é adorador de imagem, vai chegar alguém dizendo que a gente é errado, que a gente está na igreja errada, que a gente está fazendo tudo errado e que a gente vai para o inferno, e a gente acredita. Por quê? Porque não temos conhecimento pleno da doutrina da fé que abraçamos. E por isso Jesus se preocupava muito em ensinar. Jesus passou a maior parte do seu tempo e de sua vida pública ensinando. Por quê? Porque os discípulos precisavam compreender a sua fé, porque senão o cristianismo não tinha dar continuidade. Imaginemos nós, se Jesus não ensinasse os seus discípulos sobre as questões de fé, e os discípulos não levassem a sério esse conhecimento, hoje talvez o cristianismo não existisse mais. Nós, como católicos, precisamos estudar a fé que temos, estudar cada ponto da profissão de fé que nós falamos. Se a gente pegar o creio, olha o tanto de profissão que a gente dá. Mas será se a gente sabe explicar todas as profissões de fé que a gente reza na oração do creio? E onde é que está isso, padre, para eu aprender? O catecismo da Igreja Católica, ele explica todo o creio e toda a doutrina da fé. E você pode encontrar gratuitamente por aplicativos, livros baixados gratuitamente, ou comprar até próprio um livro se você quiser. Nós temos o conhecimento porque a igreja ensina como Jesus ensinava. O que falta em nós católicos é termos a consciência de que nós precisamos conhecer a nossa fé cada vez mais. Por quê? Porque o mundo cobra de nós respostas concretas daquilo que a gente acredita. A gente só não pode ser como Chicó, né? Daquele filme. Não sei, só sei que foi assim. A fé não se fala dessa forma. A fé precisa ser traduzida e explicada. E por isso a igreja se dedica tanto em fazer os documentos, em construir o catecismo, em explicar toda a doutrina da fé, para que você católico conheça e possa falar ao mundo, dar ao mundo respostas concretas daquilo que você acredita. Vamos deixar de ser os católicos analfabetos na fé, meus irmãos. É por isso que a Igreja Católica vem perdendo fiéis, porque nós não conhecemos a fé que abraçamos. E o conhecimento tem a capacidade de libertar o homem, como também o conhecimento não verdadeiro tem a capacidade de aprisionar o homem. É por isso que Jesus ensinava e dizia: eu sou a verdade. Pode ter vários ensinamentos aí, pode ter várias doutrinas, pode ter vários conhecimentos, mas só eu sou a verdade. Jesus disse isso. Ele se intitula como a verdade exatamente porque aquilo que ele ensina vem do coração de Deus. E o próprio Senhor disse: tudo que eu vi de meu Pai eu vos dei a conhecer. Então, ou seja, Deus, quando nos chama a abraçar a fé, Ele não deixa escondido esse mistério, mas é revelado a nós pelos seus ensinamentos. Por isso, até os demônios reconheciam Jesus. Diz aqui que Jesus ensinava com autoridade, e um homem que estava na sinagoga, que estava possuído por um espírito mau, logo grita: viestes aqui para nos instruir, Jesus de Nazaré, porque nós sabemos quem tu és. Jesus falava como quem tem autoridade.
Eu quero dar um exemplo aqui também de uma experiência que eu tive há muito tempo atrás. Eu nunca esqueci isso. Eu nem era padre, estava fazendo ainda o caminho vocacional para entrar no seminário, e eu ia para as missas lá na catedral todos os dias. Então, um dia eu estava participando da missa e o padre, na hora do evangelho, leu esse evangelho aqui. Interessante que tinha uma pessoa que estava sentada a 4 bancos à minha frente. E na hora que o padre estava lendo o evangelho, aquela mulher começou a se ranger todinha, se entortar no banco. O padre só apenas estava proclamando o evangelho de um espírito que o Senhor havia expulsado. Para a gente ver como a palavra de Deus tem o poder de banir o mal, poder de banir qualquer ação maligna que queira atingir a nossa vida. O padre estava na missa proclamando o evangelho. Nós temos o conhecimento, mas não usamos. Nós temos aquilo que precisamos para nos livrar do mal e combater a raiz do pecado e o demônio, mas nós não utilizamos. Por quê? Porque a gente pega a palavra de Deus, ou a gente ora, mas ora sem autoridade. Por que você não usa de autoridade com as coisas de Deus, para que você possa contemplar os milagres do Senhor? Jesus ensinava como quem tem autoridade. E por isso mesmo, demônios se calavam diante de Jesus. Ah, mas Jesus é Deus. Mas imaginemos Pedro, que curava, diz a Bíblia, com sua sombra. Imaginemos a autoridade que Pedro falava sobre as coisas de Deus. E nós, católicos, nem conhecemos a fé. Como é que a gente vai falar com autoridade? Se a gente nem conhece a nossa doutrina, como é que a gente nem conhece a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, como é que a gente vai falar com autoridade para ver a ação de Deus acontecer? Meus queridos irmãos, precisamos rever que tipo de católicos somos. O católico precisa do conhecimento. É por isso que dos dons que o Espírito Santo nos concede, é o dom da sabedoria e do entendimento, para a gente poder conhecer a nossa fé. Não dá para ser um católico analfabeto, sem conhecer a fé e sem conhecer a sua doutrina. Então hoje, ouvindo o Evangelho, onde Jesus ensina com autoridade, vamos pedir ao Senhor a grande graça de termos a capacidade de crescer, guiados pelo dom do Espírito Santo, dom do entendimento e da sabedoria, para compreendermos cada vez mais aquilo que professamos e cremos. Hoje nós vamos batizar mais 2 pessoas